do resultado desse julgamento, tá? Daqui a pouquinho, dentro de instantes. Enquanto isso, a gente já vai sentar aqui. Eu já adianto para vocês que eu recebo aqui também o seu Francisco. O seu Francisco, há 5 anos, espera pelo julgamento do homem que foi acusado de sequestrar e matar a filha dele, a Gabriela. Isso aconteceu há 5 anos. Que dor que esse pai sente todos os dias. E eu também recebo aqui o advogado criminalista, doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Queria que você começasse comentando, né? 4 anos, no caso aí da Marciane, 4 anos à espera do julgamento. Embora a gente imagine que para ela deve ter sido uma eternidade, mas para a justiça, isso é até considerado um tempo célere, rápido, doutor? Boa tarde. Em primeiro lugar, Roberto, queria dizer que assim, eu advogo há 23 anos e é difícil ver uma situação dessa, uma pessoa dessa forma, né? Quer dizer, agredida pelo companheiro, pelo marido. E a lei, como eu já disse tantas vezes, ela fica tentando a todo momento atender a essas ocorrências, a essas pessoas, a essas vítimas. Ora aumentando a pena, ora modificando a lei, criando mecanismos para diminuir a possibilidade de acontecimentos dessa natureza, que geram reflexo para todas as pessoas da sociedade. Quer dizer, uma vítima de um crime como esse, ela não carrega só para si, ela leva com ela a gente também, né? Porque é um sofrimento incalculável para a gente ver uma pessoa numa condição e numa situação dessa. Então, assim, em primeiro lugar, os meus sentimentos, né, para essa vítima, que de fato é uma pessoa que resistiu bravamente. A Lei Maria da Penha também foi uma lei criada por conta das inúmeras violências que foram submetidas à própria Maria da Penha, né? Que é uma enfermeira que foi agredida constantemente a vida toda pelo seu companheiro, à época, a ponto dela também ficar paraplégica, né? E essa lei leva o nome dela em decorrência disso. Um processo, respondendo a sua pergunta, que tem um julgamento pelo Tribunal do Júri em 4 anos, a gente pode dizer que é um processo que andou de forma bastante rápida, bastante célere. Por quê? Porque, via de regra, infelizmente, processos dessa natureza, processos de crimes contra a vida, tentados ou consumados, quer dizer, quem mata alguém ou quem tenta matar alguém vai a júri. Ele não é julgado por um juiz, ele é julgado por 7 pessoas que são escolhidas dentre membros da sociedade. É um sorteio. O juiz manda um ofício, por exemplo, para a CESAM, para a Secretaria de Educação, para a TV Vitória, enfim, pega o nome de todas as pessoas, sorteia 25 pessoas e no dia do julgamento, dentre essas 25, ele sorteia 7 pessoas que vão ser os juízes de fato que a gente fala, que são os juízes que vão julgar aquele caso que vai ser trazido naquele momento. Então, essas 7 pessoas que dão a resposta para a sociedade, condenando ou absolvendo. Então, o processo de júri é um processo que precisa ter muito cuidado para não acelerar e cometer nulidade, porque aí isso gera um prejuízo muito maior para a sociedade, né? Quer dizer, por óbvio que os processos demorados, eles trazem sensação de insegurança, de impotência para as pessoas, né? Mas, de qualquer sorte também, se você atropelar o andamento do processo, você pode gerar nulidade e aí o prejuízo é muito maior, porque aí o réu fica, o Estado não consegue puni-lo, porque ele perde o direito de punir aquela pessoa. Então, 4 anos é um tempo bastante razoável para o julgamento de um processo de crime contra a vida. Claro que se você levar em consideração 4 anos para a vítima, para a família, para os filhos, para todos da comunidade, do bairro, é um tempo muito grande. É uma eternidade, mas, né? Para o processo, se você levar em consideração que um processo de crime contra a vida demora 8, 10, 12 anos para ser julgado, 4 anos foi um julgamento, de certa forma, rápido. Que é exatamente o sentimento do senhor, seu Francisco. Está aí aguardando já há 5 anos o julgamento dos acusados de matar a sua filha. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, para ter mais oportunidade de falar desse crime bárbaro que aconteceu com a minha filha, né, em 2017. Fala mais pertinho do microfone. Em 2017 e até hoje ainda não houve o julgamento. Foi marcado um julgamento anterior aí, 14 de abril, mas foi cancelado porque eles marcaram exatamente um feriado de Corpus Christi. Então foi... E meu advogado recorreu, né, peticionou, e foi marcado outro para
29 de novembro, 29 de novembro. Porém, nós chegamos à conclusão que do 28 de novembro vai cair na época de jogo da Copa do Mundo. E com certeza que seria cancelado novamente. Meu advogado peticionou novamente e foi marcado um novo julgamento para 14 de outubro. E eu espero que a Justiça cumpra o papel dela e que esse julgamento não seja mais adiado, porque a família sofre muito com isso, como o doutor acabou de falar, muito dolorido para a família, né? E a dor, na verdade, ela dói quando é cortada na carne. A Justiça, a gente reconhece que a Justiça tem muita coisa para resolver, mas a Justiça deveria ter mais sentimento, né? E colocar o amor e tentar resolver a situação mais rápido, porque a pessoa matou, é comprovado, tem prova suficiente, entendeu? Por que tanto recurso? Por que tantos anos para ser julgado? Então, eu acho que a nossa lei ela tem que mudar. Enquanto a lei não mudar, vai continuar acontecendo o que aconteceu com a minha filha, vai continuar acontecendo com essa senhora aí que foi queimada, e muitos que virão ainda. Até quando? Até quando vai ficar isso aí? Nós sabemos que isso aí é até bíblico, né? A lei, ela afrouxou de tal maneira, o mal tomou conta, inverteu essa situação. Mas a gente espera na Justiça, mesmo com demora, a gente confia na Justiça, espero que eu e a família, a sociedade, esperamos que esse julgamento não venha a ser cancelado novamente, que seja realizado no dia 14 de outubro de 2022. E como é que fica o sentimento, como é que fica a vida da família de 5 anos para cá, sem a Gabriela, né? Como todo dia o senhor revive essa história? Não esquece, né? É a dor que ela vai ficar eternamente. Eternamente. Todos os dias, aonde a gente, no lar, aonde a gente está andando. E é inexplicável. É uma dor inexplicável. Não tem nem como explicar isso aí. Só mesmo a gente que passa por isso, a família que passa por isso, como muitas famílias estão passando, todos os dias, e nada é feito. Então precisa dar um jeito de mudar isso. Rivelino, você como um grande professor, né, sempre dando uma aula aqui pra gente, queria até entender que eu também não sei dessa parte e o pessoal de casa também deve se perguntar. O caso da filha dele aconteceu há 5 anos, o da Marciane aconteceu há 4. O que acontece que o dela acabou que foi julgado, por exemplo, primeiro que o dele, quais são as possibilidades de recursos que vão sendo pedidas, né? Até quando existe um esgotamento de recursos? Existe um esgotamento de recursos e existe um entendimento também distorcido, dando conta de que os recursos que geram a demora dos processos. Veja, o que gera a demora dos processos é o número expressivo de processos, a falta de funcionário público, não só juiz, precisa de mais juiz, promotor, serventuário. Hoje, via de regra, os fóruns estão sendo carregados pelos estagiários. Quer dizer, precisa fazer concurso público, precisa de alguma forma instrumentalizar o judiciário, quer dizer, digitalizar os processos, isso vai trazer celeridade para os processos também. O judiciário só funciona na parte da tarde. Funcionar durante o dia também traria celeridade para o julgamento dos processos. E por que há distinção? Por que um processo é julgado em 4 anos, outro processo demora 8 anos? Isso depende de inúmeros fatores. Em que comarca que esse processo está correndo, quantos processos tem nessa vara, quantos funcionários tem para fazerem funcionar essa vara. O dia do julgamento também, Roberto, o processo do júri é um processo muito específico, quer dizer, ele tem que ser atendidos muitos detalhes, quer dizer, precisa intimar essas 25 pessoas, como eu disse, que são sorteadas entre os membros da sociedade, precisa ter um promotor, o juiz, 2 oficiais de justiça, os advogados, as testemunhas que vão prestar o depoimento lá em plenário, tanto da acusação quanto da defesa, a vítima, se eventualmente existir, porque a gente está falando de crime consumado ou tentado, então é um aparato muito grande, muita coisa que precisa funcionar muito bem para que um julgamento do tribunal do júri ocorra. Por isso que, infelizmente, acontecem adiamentos sucessivos.
Mas sabe o que ocorre? Se eventualmente a gente faz e realiza um julgamento sem obedecer a todos os critérios, a gente joga fora tudo. A gente tira do Estado a possibilidade de punir aquela pessoa. Então é muito mais inteligente, em que pese a demora ser de fato muito sofrida e gera uma sensação de insegurança, impotência muito grande para as pessoas, mas é mais inteligente a gente atender a absolutamente tudo para que sim o Estado possa exercer o seu papel de punir as pessoas que eventualmente cometem crimes. E a gente tem visto o Estado agir com mão dura. Olha só, há um ano, gente, aconteceu o julgamento de um outro caso de violência contra a mulher que também chocou os capixabas, né? Um dos envolvidos na morte da médica da doutora Milena Gotardi. O ex-marido de Milena Gotardi, Lário Frasson, foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual. Apontado como mandante do crime, ele está preso desde o dia 21 de setembro de 2017. O pai dele, apontado também como outro intermediário, também foi condenado a 30 anos. Outras 4 pessoas, entre o executor de Milena, também receberam penas altas, gente.